Olá pessoal, boa tarde. 10 de setembro de 2022, 14 horas, e aqui estou para dar continuidade ao estudo Psicologia da Gratidão. Desde já agradeço pela presença, pela companhia de vocês, que tenhamos aí uma ótima tarde de estudo. Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 27, capítulo 7.1, Ambições psicológicas e transtornos de conduta. Só arrumar um pouquinho aqui, vamos lá. Infelizmente, o ser humano atual renasce num contexto cultural imediatista, utilitarista, em que os valores reais são postos em plano secundário, e é-lhe exigida a conquista daqueles que são de efêmera duração, porque pertencentes ao carreiro material. Joana inicia o texto dizendo que o ser humano atual tem que renascer, reencarnar, num contexto cultural imediatista, utilitarista. Ou seja, nós precisamos das coisas o mais rápido possível e nós precisamos que elas sejam o mais funcionais possíveis. A ideia de alguma coisa que traga um contexto de subjetividade foi ficando em segundo plano. Então hoje você consegue, às vezes, por exemplo, no WhatsApp, conversar com 30 pessoas ao mesmo tempo sem se aprofundar em nada com nenhuma. Mas se nós não formos muito longe, formos ali nos anos 90, você vai ter a ideia de pessoas que tinham que fazer chamadas telefônicas e às vezes ficavam 2, 3, 4 horas ao telefone com uma pessoa. Hoje isso ainda acontece com amantes iniciais, né? Pessoas que estão se conhecendo. Mas nos anos 90 você fazia isso com amigos. Então eu me lembro de às vezes ligar para um amigo para assistir TV junto com ele. Tô assistindo SBT, põe aí também. E aí ficávamos comentando o que passava na TV por 2, 3 horas. Gerava uma profundidade. Hoje é funcional, né? A pessoa liga para falar, precisa de alguma coisa? Tá tudo bem aí? E logo desliga. Ela coloca que isso é uma parte infelicidade, né? Nos traz uma infelicidade, por isso ela entende que infelizmente é assim. Os valores reais, segundo ela, são postos em plano secundário e nos é exigida a conquista daqueles que são de efêmera duração, porque pertencentes ao carreiro material. É menos importante hoje, e eu não estou aqui dizendo que isso seja bom ou ruim, tá? Eu estou apenas fazendo a correlação. É menos importante hoje ter um filho ou ter uma filha. As pessoas antes pensavam, eu quero ter um filho, mas eu não quero ele sozinho, por isso eu vou dar uma irmã ou irmão para ele. E aí tinham 2 filhos planejados dentro de um casamento. Hoje a pessoa tem um filho com um, ou depois tem um filho com outro, então não tem filho nenhum, mas tem 7 cachorros, e papagaio e cacatua, porque foram mudando as posições. Então ela coloca, nós estamos mais preocupados, ou pelo menos somos induzidos a nos preocuparmos mais com essas questões de quanto é o teu salário, qual é o bairro que você mora, né? Qual é a roupa que você veste ou o carro que você dirige, muito mais do que se você é feliz ou não. E as redes sociais vão mostrando estas coisas, né? Situações do dia a dia que são encenadas, coisas que parecem, eu estava aqui em casa passeando, meu marido fez isso. Então criou-se uma falsidade, né? Onde até os próprios casais estão ali tentando mostrar parte da vida pessoal deles que eles acham que irá viralizar, mas que talvez eles nem tenham aquilo de verdade. São mais sócios influencers do que casais mesmo, que descobriram que ganham dinheiro junto, fazendo humor, ou expondo a própria vida, ou expondo o próprio corpo, e vão nessa direção. Então, os valores mudaram de alguma maneira, né? E hoje nós estamos mais preocupados com, segundo ela, aquilo que é efêmero, que é da matéria, portanto a matéria irá se desfazer. Esse carro 2023 que você compra hoje, em 2028 já vai ser um carro com 5 anos de uso. Mas o filho que você educa hoje, daqui a 5 anos, continuará sendo seu filho e projetará aquela educação que você deu. Então, o que é importante dentro dos valores? Raramente se pensa na construção interior saudável do ser que reinicia a jornada carnal, incutindo-lhe as propostas nobres da autorrealização pelo bem, pelo reto cumprimento do dever, pelas aspirações da beleza, da harmonia e da imortalidade. Isso é importante, tá? Ela coloca aqui que raramente se pensa na construção interior. E eu sei que muitas pessoas, elas
elas são tão ansiosas ou elas são tão desconectadas assim da interpretação de texto ou não desenvolveram a habilidade de interpretar texto que qualquer coisa que é dito elas entendem como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse uma coisa que não pode ser questionada e elas falam assim, mas comigo não é assim, exato. Então, quando ela usa a palavra raramente, ela está dizendo ainda existem pessoas que vão por outro caminho e existem. É muito fácil se melindrar com qualquer coisa. Então, eu sempre vou deixando essas pontuações para essas pessoas perceberem que nós estamos falando de valores genéricos e gerais aqui e eu não tenho como citar todos os exemplos possíveis que existem para incluir você. Então, naturalmente, às vezes eu vou falar de câncer, de diabetes, eu não vou falar de esclerose múltipla, ou eu não vou falar de alguma síndrome específica, mas é justamente para que você pegue aquilo que é genérico e traga para a sua vida e aplique como for possível. Porque assim nós vamos construindo algo. Raramente se pensa na construção interior saudável. Então, quantos são os pais e mães que levam o filho para uma terapia infantil? Só quando ele apresenta problema. Dificilmente tem alguém que fala, eu vou levar meu filho para a terapia uma vez por mês. Porque pensa, terapia tem que ser um negócio focado na construção. Não, você vai ao médico clínico geral fazer check-up, mesmo que seja uma vez por ano ou de vez em quando, só para confirmar que não tem nada. Então, esse lado de desenvolvimento interior, eu não falo só de terapia, de uma experiência de repente, ensinar a criança, primeiro ensinando a si mesmo, a si mesma, a meditar, a parar um tempinho para ouvir uma música com sinos tibetanos, sei lá o que te faz meditar, barulho do mar, mas ir para esse local de falar assim, e aí dentro, como está? Não me dá seu boletim. O boletim da criança é o corpo físico dela. É ali que você olha onde estão as notas dela em termos emocionais. Ela rói unha, ela mastiga a gola da camisa, ela está tirando o próprio cabelo, ela está com dificuldade de ir ao banheiro porque o intestino está preso ou vive com diarreia. Se nós vamos fazendo a leitura deste boletim, ela não dorme direito, e aí você traz essa leitura para si mesmo. O que o seu corpo está dizendo das notas que você tira? Saúde mental, ansiedade, habilidade de lidar com estresse, capacidade de lidar com frustração, inteligência emocional, condições de perdoar o outro, empatia. Quais seriam as suas notas se houvesse um boletim para isso? E nós não pensamos, porque eu penso, bom, contanto que eu dirijo um carro e tenho um teto sobre minha cabeça, eu sou bem-sucedido. Mas não necessariamente. Quando eu trago essa ideia assim quando se pensa na construção interior saudável deste ser que reinicia a jornada carnal, por isso eu estou trazendo para a criança, mas ela não fala só da criança, incutindo-lhe propostas nobres da autorrealização para o bem. Então nós já falamos aqui da realização, da autorrealização, se eu não me engano, 2 estudos anteriores, o 6.3. E agora ela está dizendo, como é que eu vou permitir que meu filho, a criança que nasceu para eu cuidar, que não pode ser biológico ou não, mas como é que eu vou ajudá-lo a se realizar? Pelo reto cumprimento do dever, pelas aspirações da beleza, da harmonia e da imortalidade. Porque é difícil conversar sobre essas coisas com uma criança, mas é difícil também conversá-la com os adultos. Fala de mortalidade, a pessoa não quer nem pensar sobre isso. Tem um parente com 98 anos, tem um parente que está acamado há 6 meses. Não quero falar sobre isso, mas vai falar sobre isso quando? Aí a pessoa está acamada e fala, filha, traz os documentos aqui para eu te explicar sobre o seguro de vida, para eu fazer. Não vamos falar sobre isso não, mãe. A senhora vai sobreviver. Às vezes não vai. Um monte não sobrevivem. Então nós temos que falar sobre essas coisas e perceber, por mais que você pense agora, eu estou só com 35 anos e meus exames disseram que eu estou bem, mas no exame não aparece se você vai sofrer um atropelamento, no exame não aparece se vai aparecer uma situação muito específica na sua vida ou se você vai ter que passar por uma cirurgia pequena que vai levar você a uma embolia. Nós precisamos estar aptos a conversar sobre isso. Não com um senso de punição, mas com um senso de naturalidade. Nós vamos morrer. Nós estamos vivendo para morrer. A questão é o que eu deixo enquanto eu estou vivo, o que eu experimento, o que eu realizo enquanto eu estou vivo, que não seja um carro para os meus filhos brigarem por isso, que não seja um cargo para os meus funcionários quererem ocupar, mas uma imagem de que eu fiz alguma mudança no mundo e em mim. Num nível pequeno ou num nível grandioso, não importa.
É alguma coisa que te faz retornar ao mundo espiritual mais evoluído do que quando você reiniciou sua jornada no carnal. Então, se você não tem filhos, comece a colocar propostas nobres para você. Para de ficar achando que você não serve para nada, que a tua mãe não te ama, que teu pai não gosta de você. Eles têm o direito de não te amar, não gostar de você, eles têm o direito de serem doentes, eles têm o direito de terem os transtornos deles, de serem egoístas. É a fase deles. Mas é não ficar preso nessa ideia de que o seu valor é determinado pelo que você tem ou pelo que os outros pensam de você apenas. Aspirar pela beleza, mas qual beleza? Da harmonia e da imortalidade. E nós vamos mudando à medida que nós envelhecemos. Tem gente que quando é mais nova acha bonito aquela coisa da Manhattan, né? A cidade toda iluminada à noite. Tem gente que só quer a visão de um pasto com uma vaquinha e uma galinha. Então, não dá para saber exatamente o que é beleza. Para quem gosta de sítio, beleza é sítio. O que é beleza para você? Você está dirigindo esse carro porque você gosta ou porque é bonito para o outro? Você está usando este celular porque ele tem os recursos que você precisa ou por causa do símbolo que tem na traseira dele? Essa é a ideia de ressignificar, e você vai perceber que até economia financeira você vai ter quando começar a ajustar as suas necessidades às suas necessidades e não às necessidades dos outros para que eles te aprovem. Nessa conceituação, o importante é o prazer. E tudo se aceita como natural, normal, alegre, mesmo que seja à custa de substâncias químicas devastadoras e de comprometimentos sexuais desgastantes. Quando ela fala dessa ideia inicial de que o importante para nós é essa parte material. Quando nós estamos nessa mentalidade, e a maioria de nós está, e mesmo que você não se aperceba disso, talvez você esteja, mantenha a mente aberta. O importante é o prazer, é o hedonismo. E tudo se aceita como natural, normal e alegre, mesmo que seja à custa de substâncias químicas devastadoras e de comprometimentos sexuais desgastantes. Tem muitas pessoas que estão neste processo, mas não percebem. Então ela instala o Tinder, mas para ter um primeiro encontro e quebrar aquele gelo, marcam de tomar uma cerveja, um vinho ou um uísque, e aí marcam de ter um ato sexual, e depois que acaba o sexo, descobre que a pessoa faz um comentário que não tem nada a ver com ela, e ela vai tentar de novo. Então, se você estivesse numa vida regular, tranquilo com a sua solteirice, ou dentro de um casamento, você beberia todos esses dias que você tem bebido para se encontrar com alguém? Você teria ido dormir tarde todos esses dias pela busca de um novo amor? Então isso está te moldando. O dinheiro que você gasta, o restaurante que você vai, o motel que você reserva, isso são tudo movimentos na direção de conquistar alguma coisa. E o questionamento é, esta coisa é afetiva ou é material? É para gozar uma noite? É por um par de seios ou por um par de músculos? Ou é realmente porque tem ali uma propensão de algo que vai te fazer crescer? Por que você está investindo nisso? Porque aí é onde nós nos colocamos a nossa mentalidade numa sexualidade prostituída de nós mesmos. Você está pagando para ter sexo. Só que isso não é declarado, é velado. E é porque às vezes é uma mulher mais velha com um cara mais novo e ela pensa, eu preciso dar alguma coisa que as outras não dão, ou um homem isso e aquilo, mas sempre fica essa ideia de a pessoa não gosta de você pelo que você é porque você tem 50 anos. Então ela não gosta de você. Então se você está pagando um celular para ela, um jantar para ela, convencido de que está seduzindo, na verdade é só um garoto de programa que não anuncia quanto cobra. É só olhar para isso dessa maneira. E não tem problema você se envolver desse jeito. O problema é se iludir achando que isso é amor. O problema é se iludir achando que isso é um relacionamento. É uma relação comercial. Não é uma relação afetiva. E por mais dinheiro infinito, ou tempo, ou disposição que você tenha para colocar nisso, o que isso está te trazendo, além da sensação de estar com alguém mais novo, ou mais bonito, ou mais o que quer que seja, ou mais uma na lista,
quando na verdade o motivo que te levou a entrar no Tinder ou a buscar isso era uma solidão e ela continua aí. Você está gastando dinheiro, tempo e até colocando a sua saúde em risco, seja pelo que bebe, por DST, por voltar dirigindo bêbado, para algo que vai te levar onde você já estava. E aí você pode jogar isso em todas as áreas da vida. Qual o motivo de você estar fazendo o que faz? Tudo bem? Então, substâncias químicas, não fica pensando só em cocaína e crack. A ansiedade pode te levar a tomar muito café, o álcool, açúcar. É tudo aquilo que altera o teu sistema nervoso central. É tudo aquilo que de alguma maneira te regula. Chocolate. Por quê? Para conseguir superar, para conseguir lidar com isso tudo, nós vamos vendo esses filmes assim de, sei lá, escritórios de advocacia ou pessoas milionárias de Nova York, e eles são milionários, eles estão numa sala envidraçada vendo a ilha inteira, e aí na hora do almoço eles vão lá comer um bagel, né? Eles vão comer um pãozinho, eles vão comer um cachorro quente no meio da rua, porque eles não têm tempo nem para sentar e comer direito. E às vezes o cara que está lá cortando cana com uma marmita feita pela esposa dele está comendo melhor que ele. Por que que ele está fazendo isso? Por que que ele não tem tempo de se alimentar? De alimentar com carinho e com decência o corpo que o leva aonde ele está? Porque nós nos desconectamos. É só hoje, é só porque é segunda, é só porque é terça, é fechamento de mês, é isso, aquilo, é véspera de feriado, está chegando data comemorativa e nós vamos nos iludindo e nunca acaba. Então, se você tem uma rotina onde você não pode pelo menos 1 hora por dia sentar e almoçar com decência e fazer uma digestão ou tirar uma soneca ou ficar naquele espaço por 1 hora, não importa quão milionário você seja, isso não é saudável, isso não é luxo, isso não é conforto. É um direito que você precisa se dar. É um amor que você precisa se dar. Ó, tudo fica natural, tudo é alegre, tudo é aceito. E não importa como seja. Então eu vou aqui, ó, no livro O Segredo da Flor de Ouro, nota do expositor, no capítulo 4, A consciência desprende-se do objeto, Jung traz o seguinte. A identidade inconsciente impera quando não há distinção entre sujeito e objeto. O inconsciente, nesse caso, é projetado no objeto e o objeto introjetado no sujeito, isto é, psicologizado. Animais e plantas comportam-se como seres humanos. Os seres humanos também são animais. Deuses e espectros animam todas as coisas. O indivíduo civilizado considera-se naturalmente bem acima destas coisas. No entanto, não raro, passa a vida inteira identificado com os pais, com seus afetos e preconceitos, culpando impudicamente os outros pelas coisas que não se dispõem a reconhecer em si mesmo. E guarda também um remanescente da inconsciência primitiva da não diferenciação entre sujeito e objeto. Por isso mesmo, é influenciado magicamente por inúmeros seres humanos, coisas e circunstâncias. Isto é, sente-se assediado de modo irresistível por forças perturbadoras, muito apreciadas como as dos primitivos, do mesmo modo que estes últimos necessita de encantamentos ou feitiços para afastar o mal. Ele não manipula mais com amuletos, bolsas medicinais e sacrifícios de animais, porém com narcóticos, neuroses, racionalismo, culto da vontade, etc. Então eu vou voltar porque isso aqui é uma pepita de ouro, né? Bom, Joana fala então aqui sobre essa aceitação de tudo que é visto como material. E Jung coloca: a identidade inconsciente impera quando não há distinção entre o sujeito e o objeto. O inconsciente, nesse caso, é projetado no objeto e o objeto introjetado no sujeito. Eu começo a me mover sem saber por quê. Porque eu estou projetando. Como ele disse lá na frente, as ideias, ideais que vieram dos meus pais ou da sociedade, da microsociedade onde eu cresci. Então eu começo a questionar assim, o que sou eu de verdade? Quando nós vamos para essa ideia de autorrealização e tudo isso, passa por essa ideia de que você vê como é o modelo de casamento dos seus pais,
do seu pai e da sua mãe, do seu pai e do seu pai, e pensa, eu quero isso para mim. Só que tem uma parte disso que você não vê. O casamento deles pode ser maravilhoso, mas também tem sombras. Quando você sai para jogar futebol, talvez seja a hora em que eles brigam. Talvez tenha alguma coisa acontecendo em termos financeiros que eles estão com medo de perder a casa, mas você não sabe. Talvez tenha alguma questão psicossomática que eles já não transam há 3 meses. Você não sabe dessas informações. Então, o objeto para você, que é o casamento dos seus pais ou o emprego do seu tio que vem com aquele carrão, é idealizado. Você então projeta o teu desejo na direção daquilo, introjeta aquilo dentro de você e tenta se transformar na mesma coisa. Então, esse tio legal que chega dando presente para todo mundo, talvez seja corrupto e desvia dinheiro da empresa. Ou talvez faça tudo isso para compensar que é adúltero. Ou tudo isso por qualquer outro motivo, porque tem inveja do teu pai, que é o irmão dele, e quer mostrar que tem mais dinheiro. Ou ele talvez seja uma pessoa boa. Mas a realidade, você nunca vai saber olhando de fora. Porque estando dentro de si, tem um monte de coisa a seu respeito que você não sabe. Eu me perco, então, naquilo que eu sou, e a minha identidade vai para este nível inconsciente. Eu vou sendo movimentado por valores que eu penso que são meus, que vão me levar aonde eu quero, mas na verdade eles estão desconectados da minha realidade como ser existencial. Não é isto que eu vim fazer aqui. Por que então eu estou fazendo? Porque meu pai espera isso de mim. E daí? E eu quero o amor do meu pai. Por quê? Porque eu me sinto abandonado. Porque eu me sinto sozinho. Mas você entende que o seu pai, antes de ser teu pai, ele também é um ser humano que pode sentir-se abandonado, que pode estar se sentindo sozinho e não consegue te dar isso que você busca? Então não faz diferença se você vai entrar em medicina ou se você vai ser traficante? Ele não vai conseguir te dar porque ele não tem? É sobre o que significa para você ser médico ou traficante. O que isso vai te trazer de conteúdo ao longo e crescimento da sua vida ou de prejuízo. Assumindo, portanto, a responsabilidade pelas suas escolhas e as consequências delas. Animais e plantas comportam-se como seres humanos, e seres humanos também são animais. Deuses e espectros animam todas as coisas. Então, o indivíduo civilizado, nós nos consideramos acima destas coisas. No entanto, não raro, passamos a vida inteira identificado com os nossos pais, com os afetos deles, com os preconceitos deles, culpando os outros pelas coisas que não queremos reconhecer em nós mesmos. É sobre a assimilação daquele conteúdo. É sobre ter feito sentido e compreendido por que você nasceu nesse sistema, então. Por que você nasceu num sistema homofóbico? Por que você nasceu num sistema racista? Será que não tinha nada a ser trabalhado nisso em você? É só por causa do seu avô? É só por causa da sua bisavó que você é racista? Essas pessoas te ensinaram essas coisas, mas um monte de gente ao longo da sua vida também te ensinou coisas que você não quis assimilar. Por que estas você assimilou? Quando isso vai ficando calando fundo como uma reflexão, eu consigo olhar e falar, o que eu sou dentro deste sistema? Se eu tivesse um filho ou se eu não tivesse um filho, mas se eu tiver alguma coisa para dar para o mundo, o que é que eu tenho para dar? Eu também só sou racista? Eu também só sou homofóbico? Ou eu tenho alguma outra coisa no meio disso tudo? Porque essa ideia polarizada, essa ideia maniqueísta de que nós somos ou bons ou ruins, ou santos ou demônios, é o que nos destrói, é o que nos derruba. Nós ficamos sempre tentando esconder a mínima falha, porque nós entendemos que uma falha nos determina como fracassados. E o texto hoje vem justamente falar que não, que nós estamos aqui para nos compreendermos como um todo neste caminho de autorrealização. Autorrealização é, eu tenho que ser real, e o real não é perfeito. O real dá problema. O real complica. Eu nunca vou saber exatamente o que acontece dentro daquele aspecto de perfeição, que é aquela ideia do gato de Schrödinger. Está vivo ou está morto?
Isso que eu estou olhando no outro é verdade ou é mentira? Esta pessoa que eu acho linda, que eu casaria com ela só pela aparência dela, ela se acha linda? Quantos modelos nós temos com disformia corporal que se acham feias? Quantas pessoas que são magras e se acham gordas? Quantas pessoas que são doentes e se acham saudáveis? Quantas pessoas não se enxergam como são? E aí você não consegue entender por que o outro não assimila isso. Eu falo para minha esposa que ela é bonita, mas ainda assim ela está deprimida por se achar feia, porque não é sobre você. Você realmente a acha, mas ela recebeu estas outras influências e quando ela olha no espelho ela vê outra coisa. E é uma coisa simples, que às vezes ultrapassa os limites do que você pode fazer. Um comentário que às vezes uma pessoa faça. Ela pode ser morena, e aí um dia ela viu o pai dela chegando em casa, quando ela tinha 7 anos de idade, e ele falou assim, você viu a filha dos Almeida lá? Nasceu linda, loirinha de olho azul. E ela pensa, opa, o linda para o meu pai é a loirinha de olho azul, o meu cabelo é preto. E aí depois que ela foi ficando adolescente, ela está há 25 anos tentando encontrar a tonalidade certa de loiro para ver se ela consegue essa aprovação. E ela nem sabe que é por isso. Esse é o processo inconsciente. Então, quando você diz para ela que ela é linda, ela não acredita. Porque essa é uma ideia formada. O texto fala então sobre eu me libertar dessas concepções e perceber que pode ser que meu pai tivesse achado linda a loira de olho azul, mas pode ser também que dentro do contexto dele ele ache bonita a negra de cabelo crespo. Porque nós não achamos só uma coisa bonita, nós não achamos só uma coisa feia, e nós podemos nos manifestar de vez em quando sobre isso. Você não gosta só de uma coisa, você tem gostos variados em intensidades variáveis. E isso vai te permitindo uma expansão e uma desconstrução do medo, da insegurança, do ciúme, porque você cria uma ideia do que é bonito e do que é feio, do que é aceitável ou não. Bem? Guardamos também um remanescente da inconsciência primitiva, da não diferenciação entre sujeito e objeto. Por isso é influenciado magicamente, ou seja, o que é o sujeito, o meu tio? O que é o objeto, o cara legal que tem um carrão? O objeto é o que eu fiz do indivíduo. O que é o ser, o Jorge? O que eu enxergo? O pai. Então, o teu pai é objetificado para você. Na presença dele, você vê seu pai. Se ele vem te dar um conselho como ele daria para alguém na rua, você já escuta como bronca, como crítica. Alguém da rua diria, poxa, o Jorge me deu um conselho sábio, mas você já está com ranço, porque você o enxerga como pai. E às vezes ele até mude o tom de voz ao dar o conselho que ele dizia, e na rua ele daria num tom mais ameno, mas para você ele já dá num tom mais ríspido, porque ele também está com ranço. Ele só te vê como filho. E você está aí com 32 anos, 45 anos, tentando provar que já é uma adulta, mas ele não consegue. Porque ele também te objetificou. Você ainda é a menininha que ele pegou no colo e trocou fralda. Você ainda é a menininha que fazia xixi na cama com medo de monstros. Como é que ele pode acreditar que agora você vai conseguir se sair bem na entrevista de emprego para a diretora da empresa? Então, esses papéis viram fantasmas. Nossa mente fica uma casa mal assombrada, com uivos, rugidos, mas que na verdade não tem nada ali. São ideias que já morreram, mas que nós não conseguimos enterrar. Por isso mesmo somos influenciados magicamente por inúmeros seres humanos, coisas e circunstâncias. Isto é, nos sentimos assediados de modo irresistível por forças que nos perturbam, muito apreciadas como as dos primitivos. Nós ficamos buscando isso de encantamento ou feitiço para afastar o mal. Aí é divórcio energético, aí é benzedeira, aí é tarô, aí é limpeza espiritual, e aí é um monte de coisas. Nós vamos buscando isso, porque nós temos a ideia de que isso acontece. E eu não estou aqui invalidando a parte de energia dessas coisas, tá? Eu estou falando sobre as nossas buscas. Mas não é diferente de alguém, um primitivo, que ia lá conversar com o pajé ou com o xamã, que também tinha um aspecto psicoterapêutico. Não era só ficar passando as ervas na pessoa, era dialogar com ela também.
Então nós estamos sempre buscando uma conexão, nós estamos sempre buscando um reparo, alguma coisa que nos traga de volta para este local de estabilidade. Então hoje nós não fazemos mais essa manipulação com amuletos, bolsas medicinais e sacrifícios de animais. Alguns ainda fazem. Mas o nosso culto hoje ele vem nessas coisas do narcótico, das neuroses, do racionalismo e no culto da vontade. E isso é o que nós fazemos de alguma forma para tentar afastar o mal. Então eu racionalizo, eu fico neurótico. Não, isso está acontecendo porque Deus tem algo maior para mim. É só uma provação, porque na vida passada eu fiz tal coisa. Por que é difícil aceitar que não deu certo? Por que é difícil aceitar que a pessoa não te quis? Por que é difícil aceitar que você foi demitido? Por que é difícil aceitar que não te acham bonito? Por que é difícil aceitar que você não tem talento? Por que é difícil? Quando você vê essas pessoas no show de calor, a pessoa vai lá no The Voice, se inscreve, canta, ninguém vira a cadeira e às vezes ela sai xingando. Eles não sabem o meu talento, um dia eu vou voltar aqui. Por que é difícil para ela aceitar que ninguém virou a cadeira? Porque ela passou a vida inteira com as pessoas dizendo no karaokê da família: você canta muito bem, você tem que ir para a televisão. E aí ela descobriu que ela cantava bem no karaokê da família, não na televisão. E muita gente é assim. Dá um conselho ou outro para a família e fala: nossa, você vai ser um ótimo psicólogo. Aí se forma em psicologia e não consegue. Formatou o computador para a mãe, tem que trabalhar com tecnologia da informação, não consegue entender programação depois e se frustra. Nós somos norteados por esses movimentos. Eu falei daqueles que são negativos, que fazem acreditar que você não é bom, mas tem aqueles também que te fazem acreditar que você é naquilo que você não é tão bom quanto te fizeram acreditar. Em algum momento você precisa fazer essa higienização mental e perceber que por mais que seus pais te amassem e tentaram te motivar, eles estavam com a visão distorcida em razão do amor que tinham por você e enxergaram mais do que realmente era. Existe um limite para nós. O mundo sem limites, contanto que você consiga canalizar toda a força do seu cérebro. Tá, é muito legal, mas eu com 1,70 m não vou conseguir jogar na NBA aos 32 anos. Então existe um limite. E não teria conseguido talvez nem com 18. Existe um limite. Cabe a você determinar por que eu estou tentando insistir em algo que é muito mais difícil e com chances muito menores, ao invés de investir naquilo que já está ao meu redor e que eu consigo criar um potencial. É resignação. É a aceitação de que não tem lugar para todo mundo no topo da pirâmide, não tem lugar para todo mundo na última torre do palácio. A maioria vai estar ali na parte de baixo pisando na lama e tirando água do poço e empurrando carroça. Mas alguém precisa fazer isso. E isso não significa que eu não possa ser feliz. Por isso eu disse, em termos de escolha de vida, é muito mais legal ter um escritório vidraçado. Mas existencialmente, naquele momento em que o cara, cortador de cana, está ali comendo aquele almoço feito pela esposa dele com amor, naquele momento, ele tem mais amor do que o indivíduo que está comendo uma coxinha em pé na rua. Mesmo que esteja num terno Armani. Naquele momento. E são esses momentos que somados determinam aonde você acessa o amor próprio e qual é a felicidade que você tem em casa, de chegar em casa, mesmo que seja com aquele portão enferrujado, de saber que vai ter uma esposa, gente boa te esperando, um cachorro que gosta de você, enquanto o outro vai chegar lá na mansão jogando a pasta do lado e xingando todo mundo porque ele teve um dia difícil, e a mãe falando: não incomoda seu pai não, deixa ele que hoje ele está nervoso. É profundo. Não é cena de filme, é o dia a dia. E este cara nervoso pode até ser o cortador de cana, mas é sobre a ideia de o que você está dando para si, em que quantidade e quanto de amor tem nisso. Voltando em Joana, a cultura jaz permissiva e cruel, na qual a ética e a moral são tidas como amolecimento do caráter, debilidade mental, conflito de inferioridade com disfarces de pureza, em lamentável ironia contra os tesouros espirituais, únicos a proporcionarem saúde real e equilíbrio. A cultura jaz permissiva, né? Mantém-se e cruel. A ética e a moral são tidas como amolecimento do caráter, mimimi. Isso é mimimi, não pode falar mais nada. Quando eu era pequeno, a gente dava apelido para os outros e ninguém reclamava. Agora é mimimi, mas é ético e moral. Ninguém reclamava porque ia reclamar como? Eu já disse aqui, todo japonês com quem eu estudei, o apelido era Japa. Sempre foi Japa.
E tinha aqueles apelidos extremamente racistas, não vou nem citar, né? Racistas aceitos, tá? Racistas aceitos, não aqueles racistas de ofensa. Então, quando você pegava, por exemplo, alemão, quantos não eram? Ah, o alemão lá da oficina. Chegava, era um cara africano, mas naquela época o alemão era justamente por isso, para tirar uma. Então, o que que significa isso? Hoje é mimimi? Então, você tem um filho, você leva ele para a escola, você coloca o nome dele de Enzo, ou você coloca o nome dele de Jonathan, e aí ele volta assim: mamãe, meu apelido é alemão? Por que é alemão? Teu sobrenome não é alemão? Então é óbvio que estão discriminando ele baseado numa característica. Discriminação é separar do todo e isolar. Discriminar. É aquele ali. Falar que é mimimi, então isso é visto como fraqueza. Porque aguentava apanhar, a gente apanhava e não reclamava. Como que não reclamava? Reclama até hoje. Não reclama porque não foi para terapia, não reclama porque entrou em contato. Mas vai falar que não reclama? Chorava? Brincadeira, né? Os caras, eles tratam hoje como se fosse assim. O pai batia de cinta, batia de chinelada, batia com vara de marmelo, o que quer que fosse, e eles dão a entender que eles davam uma risadinha, davam um beijo no pai e iam dormir. E o pânico? E o medo? E o desespero? E a vergonha? E a raiva? E os desejos de ficar grande e se vingar do pai? Onde foi parar isso tudo? É sobre como o indivíduo lidou com aquilo, mas dizer que aquilo não o afetou e dizer que quem não é afetado, como ele foi, é mais fraco que ele, mostra a fraqueza do próprio indivíduo, porque ele só consegue enxergar que existem no mundo réplicas dele, ou seja, ele está objetificando as pessoas, projetando-as no objeto, introjetando nelas e interpretando que aquilo é fraqueza. Fica claro? Mas na cabeça dele, eu não reclamo de nada, eu vou para casa, faço meu trabalho, cuido dos meus filhos e sou um bom pai. Vamos deixar teus filhos responderem isso daqui 20 anos, na terapia deles. Tá? Conflito de inferioridade, são tidas como amolecimento de caráter, debilidade mental, fraqueza mental, conflito de inferioridade com disfarces de pureza, em lamentável ironia contra os tesouros espirituais, os únicos que proporcionam saúde real em equilíbrio. Tá? Então, quando você tenta buscar alguma coisa, as pessoas falam, faz piada com vegano, com vegetariano, com quem faz yoga, fica chamando de bicho grilo, de zen, de natureba, de não sei o quê. Não é natureba, não foi carinhoso, é natureba. Esse povinho. Reduzindo, como se estas pessoas fossem os babacas. Ei, gente chata. Ai, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Claro, é meu corpo, eu não vou enfiar qualquer coisa dentro dele, mas o indivíduo acha que é chato. Aí ele leva a criança para tomar um milkshake do Bob desse tamanho e acha que isso é legal para ela. Vamos encher o cérebro dela de açúcar, vamos inflamar a corrente sanguínea dela, vamos gerar processo inflamatório no corpo dela, vamos expandir a capacidade que o cérebro tem de lidar com neurotransmissores. Aí depois lá na frente, quando ela precisar de adrenalina, cocaína, maconha ou álcool para alcançar o mesmo estado de prazer, nós vamos culpar o traficante. É simples. É um treinamento. Puxa 1 quilo hoje, amanhã você puxa 2. Toma um copão de açúcar do Bob's, amanhã vai precisar de cocaína para alcançar o mesmo lugar. Passa a infância inteira premiando a criança com fast food, depois quer que ela se premie como quando ela ficar adulta? Aí quando tiver com 15 anos vai falar, filho, você está muito gordo, você precisa fazer um esporte. É claro que ele está muito gordo, você encheu ele de premiação com açúcar, ele ficou gordo, era só carboidrato. Era frescura querer comer um tomate orgânico, era frescura querer comer uma chia. Aí vai para o médico, a nutricionista, ela fala o quê? Uma fatia de pão com um negocinho aqui por cima, desnatado. Aí fala, poxa, agora eu vou ter que comer o que eu achava que os babacas comiam. Então é sobre essa ideia de que aquilo que a ciência vem em prova, a espiritualidade vem em prova, que é melhor para nós, os conservadores nesse sentido, né? As pessoas que são resistentes ao novo, aquelas que querem ficar no status em que elas estão, elas ficam tentando cometer bullying, enquanto isso os outros estão lá, vivendo mais, tendo uma saúde melhor, tendo uma pedagogia melhor com os filhos dele, e vai tudo bem.
Depois de um tempo nós vamos ver o que, né? Lamentável ironia com tesouros espirituais. Continuando em Joana. À medida que a velhice lhes devora a vitalidade orgânica e a morte se lhes avizinha, quando os não surpreende nas bacanais, nas overdoses, na luxúria e no despautério, desesperam-se e buscam novos escândalos para serem notícias que desapareceram da mídia que os explorou e consumiu, logo se apegando no silêncio do anonimato ou sendo estigmatizados pelos novos deuses da ocasião. Porque aqui no texto ela está falando desses indivíduos que alcançaram um patamar de fama e não conseguem mais mantê-la. Tá, eu fiz algo grandioso, e agora? Agora eu preciso de um novo escândalo, agora eu preciso continuar, eu não posso diminuir meu padrão de vida. E vão se sujeitando a coisas cada vez mais humilhantes. E cirurgias que vão deformando, e dificuldade de aceitar a velhice, seja na perda do dinheiro, do status ou do corpo. Tem pessoas hoje que com 70 anos estão parecendo um dinossauro. Parecendo da família dinossauro, todas deformadas. E aí ela sabe que ela está deformada e ela precisa fazer algo para consertar aquilo e vai entrando no psicológico que a vontade dela é falar queria voltar no tempo e não ter feito nada disso. Só que a mente vai racionalizando dizendo você está muito bonita, as pessoas estão falando isso por inveja. Na verdade, tua harmonização facial ficou perfeita. Perfeita em que sentido? Compreende? É o desespero. E quando fala de velhice, não pensa só nisso que eu falei de 60, 70 anos. O teu aniversário de 30, 35, 40, 45, o de 20 já pode trazer uma crise. E agora? Eu não dou conta mais de fazer o que eu fazia. Tá? Aí quando eu falo, o indivíduo quer ter 3 relações sexuais na mesma noite, mas ele está com 40 anos e é sedentário. Aí ele vai ter que fazer o quê? Tomar Viagra? É bom um sedentário tomar Viagra? Não. Mas ele não aceitou que ele envelheceu. Eu preciso sair com uma garota de 20 e dar conta. Eu preciso sair com um cara de 20 e dar conta. Aí vai pra balada lá, fica. Aí quando senta no sofá, tá dormindo lá. 1h30 da manhã já tá dormindo, fingindo que não tá dormindo. Aí todo mundo faz risada. Ih, deu dormir na balada, não sei o quê. O que que eu posso usar para não dormir na balada? Olha, pode usar aqui uma anfetamina, pode usar uma cocaína, pode usar uma bala, pode usar. Aí vai. Entende? É assim que a pessoa vai indo. Ou quando você vê aquela pessoa com 40 e poucos anos de idade que nunca usou droga, tomando êxtase na rave loucona, é porque ela do nada quis fazer isso. Ela tentou recuperar um tempo perdido. Né? E aí acaba igual o Terry Crews lá no As Branquelas, né? Que ele tá lá no meio da balada, loucão de bala sem camisa, com um apito. Quer dizer, é divertido, é engraçado aquilo, mas em termos de o que a pessoa está construindo para a vida dela, é um sintoma de desespero. Ela se perdeu. Ela está tentando se encaixar num mundo que não cabe mais e que o corpo dela já não dá conta mais de sustentar esse mesmo tipo de estímulo muscular, cardíaco, respiratório. Nesse ínterim, manifestam-se os transtornos psicológicos nas áreas da afetividade, da conduta, das emoções. Sem as necessárias resistências morais para os enfrentamentos naturais que ocorrem com todos os seres vivos, apegam-se à negativa, posição cômoda para justificar a falta de valor íntimo, permitindo que a sombra lhes passe a governar os sentimentos angustiados. Então, no meio disso tudo, começam a aparecer os transtornos psicológicos de área de afetividade, conduta e emoções, que é esses pontos que eu estou trazendo aqui. Se eu não tenho resistência moral, que eu não fui construído para isso, fui construído só para ter o dinheiro, a posse, para enfrentar as coisas naturais que acontecem na vida, seja envelhecimento, as perdas, os medos e tudo mais, eu me apego à negativa, eu fico na negação. Porque essa é uma posição cômoda para justificar a falta de valor íntimo, permitindo que a sombra lhes passe a governar os sentimentos angustiados. Então, não, eu não estou velho, não, eu não fui demitido, não, a empresa é que não sei o quê, não, o mundo é que mudou, o Brasil é que não presta, porque no meu tempo são as negativas. É negativo. Então, por que esse indivíduo fala que é mimimi o racismo? Porque senão ele vai ter que descobrir que ele foi racista e que ele pode ter destruído psicologicamente o cara que ele considerava amigo dele. Ele não tinha essa intenção, porque aquilo era considerado normal, mas ele fez. O cara talvez nunca conseguiu mais ser chamado pelo próprio nome. E isso é muito pesado, você não ser chamado pelo seu próprio nome, seja pela tua cor de pele ou seja pelo teu corpo. É uma desconstrução da personalidade daquilo que os teus pais queriam para você. Uma coisa é chamar um José de Zé, outra coisa é chamar um cara com a orelha grande de Dumbo. Ele é o Dumbo, ele é o Dumbo. Ele é o qualquer coisa.
ele é o choro, ele é o não sei o quê. Então, é muito assim, quem eu sou, para onde eu vou, como eu me comunico. As pessoas já começam a se apresentar desse jeito. Então, quando ele entra em contato, que ele fez isso, que ele machucou, que ele agrediu, que ele enganou uma menina, manipulou ela só para tirar a virgindade dela, que aquilo não era coisa de esperto, que o pai dele levar ele na zona para transar com uma prostituta não foi coisa de pai, que na verdade era pedofilia, porque a prostituta já era adulta. Era uma mulher de 30 anos transando com um garoto de 12. Pode dar o nome que for para isso, mas é pedofilia. E quantos foram levados para a zona pelo pai? Para tirar a virgindade. Olha o peso disso. Porque era um garoto de 12 anos de uma mulher mais velha, ainda celebrava, ainda deixava o menino tomar uma cerveja. Olha o abuso que foi isso. Eu não posso entrar em contato que meu pai fez isso comigo. E se você acha isso complicado de entender, porque vem desta cultura de que pode, tenta imaginar você que é pai de menina, se aos 12 anos de idade você sai para trabalhar e quando volta para casa, a sua esposa, a mãe dela, conta assim: hoje eu levei ela para transar com um cara de 30 anos para ela perder a virgindade. Aí você vai entender. Porque parece que para algumas pessoas tem que conversar só assim, mostrando o lado se fosse a menina, se fosse a filha. Mas por que é diferente porque é um homem? Crescem cheios de ansiedade, angústia, dificuldade. Como é que ele vai conseguir depois aos 15 anos se relacionar com uma namorada, construir alguma coisa se ele já transou com uma de 30 que sabia 30 movimentos? Destrói o psicológico do indivíduo, afeta a vida sexual do indivíduo e por consequência afetiva. Isso é muito mais grave do que parece. Agora volta aqui em Jung, Segredo da Flor de Ouro, capítulo 4. O advento e o nascimento dessa personalidade superior é o que tem em mira nosso texto ao falar do fruto sagrado, do corpo diamantino ou de qualquer outra espécie de corpo incorruptível. Estas expressões simbolizam psicologicamente uma atitude que ultrapassa o âmbito das complicações emocionais e dos abalos intensos, implicando, portanto, uma consciência desapegada do mundo. Quando Joana fala aqui de não ter as necessárias resistências morais, o Jung vem com essa ideia oriental de fruto sagrado, corpo diamantino, ou que seria assim dentro do kardecismo alcançar o grau de angelitude. Significa, eu ultrapasso o âmbito das complicações emocionais e dos abalos intensos, ou seja, eu desenvolvo necessárias resistências morais, implicando, portanto, uma consciência desapegada do mundo. Não significa louca, significa individuada, significa uma consciência que não está apegada àquilo que o mundo quer te vender. Você continua dentro dele, mas não está apegada. Voltando em Joana, o significado da existência encontra-se também no transcurso em que se viaja na direção da meta colocada como determinante para o bem-estar. Nesse sentido, é necessário manter-se em atitude receptiva em relação aos dons do existir, retirando os melhores resultados de cada momento, sem angústia nem projeção para o objetivo pelo qual se luta. O significado da existência encontra-se também no transcurso em que se viaja. Então não é só sobre a meta, é sobre o caminho. Na meta colocada como determinante para o bem-estar. O que é o determinante para o bem-estar? Quero ter um carro de 200 mil reais. Qual que é o transcurso? Arrumar um emprego bom. Dentro desse emprego você vai ter conflito com outros funcionários, você vai ter quedas e isso vai te fazer crescer. Então, mesmo dentro de um cenário onde você colocou a tua meta em algo que não é essencial para o espírito, vai haver um crescimento espiritual, porque isso vai te trazer algum aprendizado. Mas e se eu não fizer nada disso? E se eu for assaltar um banco? Ainda assim você vai ter que lidar com a culpa de ter assaltado o banco ou com o prazer de ter assaltado o banco. Alguma coisa vai te chegar, alguma coisa vai mudar na sua vida. Se você rouba o carro, você vai ter que ficar olhando no retrovisor para ver se a polícia não está atrás. Então te afetou. Qualquer decisão que você tenha vai te afetar. E a partir do momento que você coloca uma meta em direção a algo, esta caminhada já vai te trazer outras coisas no cenário que vão te trazer reflexões e que podem te trazer crescimento ou adoecimento.
Nesse sentido, é necessário manter-se em atitude receptiva em relação aos dons do existir. Ou seja, mesmo que você esteja num local percebendo, Vitor, você falou tudo isso, eu percebo que há 30 anos eu fiz uma escolha que hoje eu considero errada. Mantenha-se aberto a isso. O que você pode extrair daqui para frente e o que você pode fazer daqui para frente com o que você já extraiu até agora, retirando os melhores resultados de cada momento, sem angústia nem projeção para o objetivo pelo qual se luta. Não projete no objeto, não introjete o objeto. Consiga manter-se em quem você é. Este é o cenário. Atitude receptiva. Seria ideal que cada um que desperta para os bens imateriais possa afirmar sorrindo: quanta coisa eu já não necessito! Agradeço, portanto, a Deus a dádiva de haver superado essa fase da minha existência. Vencendo o conflito e o transtorno psicológico, a emoção gratulatória assoma e a satisfação existencial toma sentido no construto pessoal. Ideal, segundo Joana, assim, no mundo perfeito, cada pessoa que desperta para os bens imateriais, ou seja, aquilo que não é da matéria, possa dizer: quanta coisa eu já não necessito. Agradeço a Deus a dádiva de haver superado essa fase da minha existência. É essa recolocação que eu estou dizendo. Muito do que você traz hoje não é mais necessário, mas você não deixa por medo. E se um dia eu precisar disso? E se um dia eu precisar daquilo? Fica parecendo aqueles acumuladores. Só que emocional. E se um dia eu precisar dessa mágoa? E se um dia eu precisar dessa raiva? E se um dia eu precisar justificar isso porque quando eu tinha 6 anos minha mãe fez aquilo? E não desapega, não vai para frente, não consegue, e sofre. Porque não enfrenta os lutos, não enfrenta a realidade, não percebe o seu real tamanho, continua com a mentalidade de uma criança, de um adolescente ou de uma pessoa ingênua, quando na verdade não é mais. Eu sinto muito que a tua primeira namorada tenha te traído, mas a segunda não precisa sofrer com o teu ciúme por conta disso. Você não precisa estragar o seu relacionamento por ciúme porque lá atrás você perdeu um. É nesse sentido. Você não precisa ser perfeito dentro da tua empresa porque na outra eles eram perfeccionistas. Não precisa chegar a um burnout para agradar o chefe porque o outro te demitiu. Quem é este que está na sua frente? Quem é essa empresa em qual você trabalha? Qual é essa doença que você está vivendo agora? Sua mãe morreu de câncer, mas você não precisa morrer. Ela morreu 20 anos atrás, a ciência aprendeu algo desde então. O dela foi identificado 3 meses depois. É não ficar com essa ideia de que isso vai ter que acontecer com você porque aconteceu com os outros. E começar a olhar quem é você, não quem é o outro. Isso é não projetar. Pessoas que tiveram morte clínica e retornaram, que estiveram a um passo da desencarnação por acidentes, que foram vítimas de ocorrências danosas, de perdas significativas, logo superado o período de aflição, mudam de conceituação a respeito da vida e dos seus valores. Tornam-se agradecidas ao que lhes aconteceu. Mas eu preciso passar por uma morte clínica e retornar? Eu preciso estar perto de morrer para isso, quase perder meu filho, eu preciso. Eu não posso começar a fazer isso agora e perceber que existe um problema. Não fingir que não existe, não passar pano para isso. Não achar que meu filho capotou o carro só porque ele é jovem, mas porque ele já tem um problema com álcool. Fica claro? É olhar para a coisa e perceber, eu tenho que entrar em contato. Talvez você olhe assim, teu casamento já acabou faz tempo e você ainda está nele. O teu casamento ainda tem uma chance, você não luta mais. Tua vida emocional, teu corpo, fala, dane-se, eu não vou mais, eu vou desistir mesmo, agora eu vou comer tudo e vou explodir comendo isso e vou explodir fumando cigarro. Mas você precisa mesmo dessa morte? Precisa entupir suas artérias? Precisa sufocar seu pulmão? Porque alguém não te amou há 2 anos? Porque não deu certo? Porque Deus tirou alguém que você amava na sua percepção? Porque perdeu um filho? É doloroso. Mas não precisa ser insuportável. Não precisa te levar junto para o caixão. É difícil ficar vivo quando quem nós amamos se foi. É difícil ficar inteiro
quando quem nós amamos se foi. Mas não é sobre estar inteiro, é sobre fazer o que você pode com o que sobrou, confiando que haverá uma reconstrução. Que essa parte que você cedeu não se perdeu, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa dor que você vive agora é sintoma de um amor que você experimentou. E que se não fosse o teu filho ter nascido, você nem saberia que existia. É triste olhar a foto dele e saber que ele não vai fazer o próximo aniversário. Mas Joana convida a agradecer. Porque só pode sentir essa dor quem ama. Só pode sentir essa dor quem se conectou. Só pode estar aí quem viveu isso. E é um local solitário, é um local difícil, mas é onde você está. Querendo ou não, esta é a sua realidade. E escalar esse poço é um caminho para reconectar-se àquilo e fazer valer esse amor. Encontrando ele de alguma maneira, talvez nunca mais sentindo ele da mesma forma, ou sentindo ele da mesma forma, mas consciente de que ele existe. E que se em algum momento ele esteve em você, ele pode voltar a estar. Tornam-se agradecidas ao que lhes aconteceu. É um exercício, é para poucos, mas é o que vai te colocar naquele raramente que ela citou anterior. É raro porque é bom. E para fechar, o segredo da flor de ouro, agora o capítulo 5, a realização de Jung. A imitação de Cristo poderia muito bem ser compreendida em seu sentido mais profundo como a obrigação de realizar com a mesma coragem e o mesmo autossacrifício de Jesus a convicção mais autêntica e essencial da própria vida. Felizmente, nem todos têm a missão de serem condutores da humanidade ou grandes rebeldes. Dessa forma, cada um poderá realizar-se a seu modo. Olha a importância disso. Nós não estamos dizendo aqui, eu não estou dizendo aqui, que você tem que salvar o mundo ou se tornar o próximo a ganhadora do Prêmio Nobel. É só entender por que fuma. É só parar de bater no filho. É só parar de se autodepreciar. É só fazer alguma coisa para que saia melhor do que entrou. Comparar-se com Jesus, onde Jesus estava, e Chico Xavier. Paciência, se Chico Xavier escreveu 451 livros e você não consegue ler 5. É o que você faz com os 4 que você lê. É o que você faz com você. O Jung coloca esse espaço de felizmente, né? Tira essa pressão de perfeição da noite para o dia. Tira essa pressão de que só será válido quando for perfeito. É válido o tempo todo e vai se tornando perfeito. Vai alcançando uma perfeição. E nos momentos de imperfeição ainda terá alguém que diga: eu te acho linda e acho um charme a sua orelha meio torta. E é onde você terá entendido o que é o amor incondicional. O que é o amor sagrado, o amor Deus é amor, é incondicional. Você não está no exílio porque se masturba, você não está no exílio porque fuma charuto, você não está no exílio. Você apenas está se sentindo exilado. Por isso busca conforto em coisas que são momentâneas e efêmeras. Mas quando encontrar essa conexão neste amor, neste religar com Deus, isso não fará mais sentido para você, porque quem não está doente não precisa de remédio. Neste momento você está se automedicando com esses comportamentos. Então não é sobre se julgar por fazê-lo, é entender por que o faz. Por que este remédio? Por que o sexo? Por que o café? Por que a raiva? Por que a mágoa? Por que o medo? Por que o pânico? Por quê? De tudo que a vida podia te dar, de tudo que você podia construir, por que isto? Esta reflexão vai te levar para esse local de autoconhecimento, autopercepção, aumentando essas chances de autorrealização. Nem todos têm a missão de serem condutores da humanidade ou grandes rebeldes. Cada um poderá realizar-se a seu modo,
Cabe a você descobrir qual é o seu. Próximo encontro, dia 17 de setembro, capítulo 7.2. Sonhos de felicidade e significado existencial. Ok? Gostaram? Espero que sim. Mais um sábado. Nos vemos então na semana que vem. Desejo um ótimo fim de semana a todos e todas vocês. Boas reflexões, meditações e nos encontramos sábado que vem. Um grande abraço e muita paz.